Fala, galerinha, beleza? Para finalizar nossas aulas agora, a nossa 8ª aula meu caro. Vamos aqui, ó, olho na tela, vamos falar rapidamente sobre população e amostra. Esse tópico não tem segredo, é algo muito simples, vamos analisar lá aqui comigo, olha lá. População e amostra. Quando eu vou falar de população, eu vou determinar em uma pesquisa, que é sempre a gente vai analisar em pesquisa isso, eu vou analisar aonde eu quero essa pesquisa. Eu quero numa cidade, eu quero num bairro, eu quero num país, né? No Brasil nós temos o censo do IBGE. O que ele faz? Ele faz levantamento de todas as pessoas que moram no Brasil, ou todas as pessoas que estão nas escolas. Ele faz levantamento de tudo, para saber os números e assim, teoricamente, saber como fazer os investimentos devem ser feitos no país. Por mais precário que seja feito, existe algum investimento de fato e essa base do IBGE, ela é fundamental, ela é feita a cada 10 anos para saber justamente cada uma das pessoas, onde mora, onde é que estão situadas, se é na zona urbana, se é na zona rural, se é em Goiânia, se é em São Paulo, se é na Bahia, para saber os estados mais populosos, saber quais têm mais necessidade e por aí vai, beleza? E aí você vai ter aqui, ó, vem comigo, na tela. População, por exemplo, você pegar uma cidade como exemplo e falar que é a população de uma cidade. Pronto, é todo mundo, tá certo? Quando eu pego a amostra, aí eu pego uma parte desse todo mundo. Toda pesquisa não tem, só o IBGE que faz, né, uma pesquisa generalizada, mas isso tem um gasto gigante, é muito dinheiro que se gasta nisso. O que é feito então? Quando você vai fazer uma pesquisa, você pega uma amostra, pega uma parte desses moradores da cidade para fazer a pesquisa que você quer, tá certo? Sem essa pesquisa, você fica com números muito irregulares, sem saber, vai ficar no chutômetro, né? Por isso que o IBGE é tão importante. Então, olha só, população dos eleitores brasileiros, certo? Dá para fazer uma pesquisa com todo mundo? Não, não tem. O que eu faço? Faço uma parte dela. E para isso eu chamo de quê? De uma pesquisa amostral. Beleza? Quando a gente vai fazer o censo, a gente fala que vai fazer uma pesquisa censitária. Nesse caso, a gente tenta fazer levantamento de 100% da população. Olha aqui. A partir disso, eu consigo fazer levantamentos e gráficos de acordo com a necessidade para fazer uma leitura mais fácil de cada um dos casos. Vamos supor aqui o primeiro caso, olha só. Eu tenho, aqui são 3 variáveis para cada esporte. Por quê? Eu tenho lá, ó, primeira série, segunda série, terceira série. Aí eu tenho quais esportes? Futebol, vôlei, basquete e natação. Por aqui eu percebo, o que mais tem pessoas que praticam, que é o esporte favorito, é aonde? Na terceira série é o futebol. Só que na segunda série, que é esse aqui do meio, olha, ele perde, por exemplo, para o basquete. Ó. O basquete é maior na segunda série. E na primeira série, o futebol também ganha, tá certo? Ele também vai ganhar aqui a primeira série. Então, o azul aqui, ó, é a primeira série, o cinza é a segunda série e o lilás aqui é a terceira série, tá certo? Então, eu tenho que saber fazer, de acordo com os dados que eu tenho que ter a noção para colocar um gráfico em que fique facilmente identificado esses valores. Aí eu poderia pegar e falar assim, não quero colocar no gráfico de barras, que é esse gráfico que a gente está analisando agora. Eu vou colocar num gráfico de tabela, vou colocar numa tabela para fazer análise juntamente com os alunos. Bora verificar então se esse cara é bom para verificar. Olha só, o futebol eu tenho 24 na primeira série, na segunda série tem 11 e aqui tem 26. E aqui ele está falando em números absolutos, tá certo? Aí aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 14, aqui eu tenho 18, jogando vôlei. Qual que você acha que é mais fácil? Olha lá, só apagar aqui para você visualizar melhor. Qual é mais fácil você visualizar em encontrar uma visão geral do meu gráfico? Bem, eu espero que você concorde comigo. Mas quando você olha o esporte favorito e olha ele dentro de um gráfico, como esse aqui, olha, a visualização ela é muito mais fácil, tá certo? Para eu verificar quem é maior e quem é menor.
Eu olho aqui direto, ó. Futebol, quem é maior? Eu já olho aqui, futebol é esse, já traço uma linha aqui, ó. Tá acima de todo mundo. Então acabou, já sei que é futebol. Visualmente, rapidamente eu consigo analisar isso. Se eu pegar aqui o futebol agora na terceira série, ó, na terceira série, traçar uma reta aqui, ó, já está acima de todo mundo. Também já sei que o futebol ganha, tá certo? Nas terceiras séries. E se eu pegar nas segundas séries aqui, ó, nas segundas séries aqui, ó, e jogar aqui, eu já sei que ele perdeu. Ele perdeu tanto pro vôlei quanto perdeu pro basquete. Mas aqui, olha, quando eu analiso ele no basquete aqui, eu já sei que ele ganha de um lado e do outro. Então, o gráfico, ele é muito mais fácil de eu fazer a visualização da situação que eu estou analisando, tá certo? Do que uma tabela. E aí, lógico, a gente constrói primeiramente a tabela e depois a gente constrói o quê? O gráfico para verificar a visualização. Só que, claro, vai depender muito do pesquisador identificar qual é o gráfico que a gente vai usar. Ah, é o gráfico de barras que a gente está usando agora? Ou, por exemplo, a gente pode utilizar esse gráfico redondinho que está aparecendo aqui para a gente, olha, que é o chamado gráfico em pizza ou em setores. Os dois nomes são corretos. E aí a gente vai falar aqui, ó. Aqui é a preferência, a maioria das pessoas, salgado, suco, sanduíche ou salada de frutas. Quem é que você tem, que teve mais, preferiu aqui no caso, salgados? Então aqui, a maioria da galera aqui, ó, preferiu salgado. Né? Isso aí vai dar o quê? Mais ou menos uns 40%, mais ou menos, certo? É bom que o pesquisador, quando faça esse tipo de gráfico, coloque aqui do lado qual é o valor. Ah, é 40%? Então vou colocar aqui, 40%. Ah, esse azul aqui é 35%? Então vou colocar aqui 35%. Eu só estou chutando, tá, galerinha? Ah, e quando eu vou colocar aqui embaixo, coloco 25%? Então coloca lá, 25%. Então vai ficar... Aqui já deu 100, né? Então, colocar 20% aqui, colocar 5%, vem aqui. Pronto. Aí, o que acontece? Deu 100%. Normalmente, esse gráfico em setores, a gente usa porcentagem. Na verdade, qualquer um deles, a ideia de porcentagem é muito boa. Muito boa. A ideia de porcentagem sempre me dá uma ideia em relação ao todo, né? Quando eu falo 30%, são 30 partes de 100. Então, 30 proporcionalmente. É como se tivesse 30 de um total de 100. Então, 30% vai me dar essa proporção, essa ideia de quantidade em relação sempre ao meu total. E fica muito mais fácil eu poder fazer a análise. Então, o gráfico de setores é muito bom, principalmente em porcentagem. É chamado de setores ou de pizza. Fechou? Vamos lá, então? Olha lá. Para fechar, aqui, olha, temos mais um exemplo. Eu tenho aqui uma população com todo mundo, ó. E aí eu vou pegar uma amostragem dessa galera. Então, eu tenho que de 200 alunos, 120 são meninos e 80 são meninas. E aí eu posso colocar isso aqui, ó, dentro de uma tabela e depois dessa tabela escolher qual tipo de gráfico eu vou utilizar para representar isso de uma forma que fique visualmente mais fácil compreender esses dados. Fechou, galerinha? Então, fechamos por aqui. Fica com Deus e até a próxima. Fui!